Então, Sr. Samaraj Ki Jai, manifestação divina, né? Bom, ele está falando da preferência para Tridandi Sannyasi, né? A ordem Sannyasi. Diz que, bom, ele está falando que é proibido, né? Isso é proibido em Kali Yuga, né? Ajvameda, né? Também é proibido, né? Ou seja, fazer sacrifício de cavalo é proibido, né? Fazer sacrifício de vaca também é proibido, né? E ter o irmão mais velho gerar filho, né, na esposa do irmão mais novo, quando ele não está mais presente, ou não pode, né, ou seja, de repente infértil, né? Então isso é proibido em Kali Yuga, né? Em Kali Yuga se proíbe isso, porque nós não temos assim tantas qualificações para isso. Por exemplo, quando você faz a cerimônia, o Ajvameda, você tem que reviver o cavalo, né? No final da cerimônia, com a vaca, a mesma coisa. Então, eles se revivem e se tornam mais jovens. Você mata o cavalo e ele vem um cavalo mais jovem. Então, isso é impossível em Kali Yuga. Ninguém consegue fazer isso. E aí também entra o contexto aí de sannyasi, né? Claro que isso também foi falado. Esse verso foi falado para o Mahaprabhu, né, para o Kasi, né? Lá, no caso, ele queria interromper o movimento Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, e Mahaprabhu acaba citando isso, né, porque o Kasi, ele alegava, né, porque você está comendo carne, né, você está comendo, né, como a nossa mãe, você está matando a nossa mãe, uma coisa assim. A vaca é considerada a mãe da cultura védica. Mas aí, Chaitanya Mahaprabhu, o caso falava, não, nossas escrituras falam que é possível, né? Ele tentou se argumentar, mas Mahaprabhu cita esse verso, né? Que realmente em Kali Yuga está proibido, né? Ou seja, ele falou, e ele falou, as escrituras também, né, de vocês permitem, né, que vocês comam vaca, que vocês matem vaca também no sacrifício. Aí Mahaprabhu cita esse verso. E aqui ele fala de karma, dessa sannyasi como karma sannyasi, né? Ou seja, karma sannyasi significa, segundo o Sr. Samaraj, é deixar tudo, né? Tudo. Né? Então esse tipo de sannyasi é proibido, né? Então, por exemplo, o sannyasi, ele deixa tudo, né? Mas não deixa tudo, ou seja, ele utiliza tudo para Krishna, né? Então essa sannyasi é a sannyasi da Gaudiya Vaishnava, né? Que se aceita em Kali Yuga, né? Ele falando, está descrito nos Shastras que em Satyuga, enquanto os ossos de um homem existirem, por tempo ele viverá em Satyuga, né? Junto com a longevidade dos ossos, a vida estará lá. Que louco, hein? Imagina o tanto que era, hein? Em Treta Yuga, a vida pode ser mantida no sistema nervoso, né? Em outras épocas, além de Kali, as pessoas podiam tolerar grandes penitências porque seus corpos não eram completamente dependentes da comida, né? Como de ver, né, o caso de Hiranyakashipu, né? Ele ficou lá, né? Você vê a foto lá, você vê os desenhos, né? Sendo todo comido, né, pelas formigas, pelos bichos, né? Mas aí ele, enquanto tem o osso, né, tolera, né? Aí ele fala, no entanto, em Kali Yuga, né, a longevidade de uma pessoa depende do alimento, né? Não é possível viver sem comida. Então ele fala que em Kali Yuga, né, você não pode fazer nenhum jejum contínuo, né? Ou seja, eu falo que o único jejum contínuo permitido é de 24 horas, né? Não mais que isso. Essas pessoas que vivem de grana não é verdade. Não, isso não é. Em Kali Yuga não é possível disso, né? Eles comem escondido. Não, talvez tenha alguma exceção, né? Se alguém que consiga, mas no geral você precisa comer, né? Não tem jeito, né?
Ele fala assim, em outras eras, pelo menos 12 dias de jejum eram geralmente feitos, né? Se a pessoa tivesse feito algo errado, né? Então, de acordo com o Smriti Shastra, 12 dias de jejum era a punição padrão para qualquer pecado. Mas em Kali Yuga, o jejum de 24 horas é o máximo, porque sem comida um homem não pode sobreviver. Então, por exemplo, uma pessoa toma karma sannyas, né, que é abandonar tudo, né? Então ele fala, né, se tomasse karma sannyas, sendo tão extremamente dependente de dar e receber coisas materiais, então ele não seria capaz de manter a sua existência. Então karma sannyas significa que você para completamente com a sua atividade material, né? Ou seja, ele fala que é inútil porque com completa não cooperação com o mundo material, você não pode viver em Kali Yuga, né? Ou seja, o que dizer pregar, né? Então, Tridanta Sannyas, Kali Yuga, é para você se relacionar com os demais também, não é só para você ficar isolado, não. Então, ou seja, a nossa renúncia, né? Ou seja, a renúncia Vaishnava, ela não é tão extrema, né? O sannyasi, claro, ele tem algumas coisas, ele tem que se comportar, né? Não é que ele vai poder ficar fazendo só. Não vai poder fazer tudo aquilo que ele quer. Ele é um renunciado, só que ele tem cuidado, ele tem muitas assim possibilidades assim de se relacionar com o mundo, né? Então, por exemplo, se você toma prachada, se você se relaciona, né, com as pessoas, se você presta serviço, isso é uma forma de renúncia, né? Yukta Vairagya, né? Provável que você andava de carro, né? Ou seja, o Samaj Prabhupada tinha prédios, né, em Nova York, ou seja, então não é uma questão assim de ficar fora, completamente fora de tudo, né? Ele fala aqui, ó, a gente encontra Tridanta Sannyasi no Shastra. Então, no Shastra sai Tridanta Sannyasi. Ravana, quando veio para raptar, né? Sita Devi, né? Então ele veio como um Tridanta, a gente vê no Ramayana, né? E Arjuna também quando porque Sita Devi, né, fez um círculo, bom, foi Rama, né? O Lakshmana fez. Rama, né? Lakshmana fez um círculo, é claro. Ele fez um círculo para proteger Sita Devi. Ninguém podia entrar dentro do círculo, mas Ravana veio como um renunciante, né? E aí ela olhou aquilo, né, ficou com o coração mole. Ela falou, não posso sair daqui, né? Não, ele veio pedir esmola, ela saiu para entrar, ele raptou ela. E também a Arjuna, por exemplo, ele se disfarça de um sannyasi para conquistar Subhadra, né? A Subhadra, ela já estava como meio destinada, né, a quem? Acho que era Duryodhana, não sei, uma coisa assim. E já estava como meio assim, e Krishna e Arjuna, Krishna falou para Arjuna para ir como, ele falou de Subhadra, a Arjuna vai, e aí ele se disfarça como um sannyasi, né? E ele fica ali, né? Como ele prega para ela, uma coisa assim, né? O pessoal tudo trata ele muito bem porque era um sannyasi, uma coisa assim. Depois ele vai e foge com ela, né? Assim. Aí dá uma briga tremenda, Balarama entra no meio, né? No final, Krishna convence de fazer o casamento, né, de Arjuna com Subhadra. Também ele fala outro aspecto, outra citação de Tridanta Sannyasi também é no Bhagavata, né? A história do Brahmana, né? Que tomou o Tridanta Vesha, né?
É o Brahma de Avanti, né? Então Krishna ele relata essa história Uddhava, né? Ou seja, era o Brahma, né, que tomou Sannyasi. E aí, porque a família, ele fica, a família dele como deixa ele, uma coisa assim, e ele toma Sannyasi. E aí todo mundo começa a criticar ele, como castigar ele, urinam nele, assim, castigam muito ele, né? Porque eles acham que ele é como um impostor. Mas não, a sannyasa dele era muito, muito genuína. Então, essas são histórias que saem nas escrituras. Ele fala que os sannyasis eram muito respeitados na sociedade naquela época, né? Existem muitos tipos de sannyasis, mas Tridandi parece ocupar uma posição mais elevada de todos os sannyasis, né? Ekadandi, né, é mais na escola de Shankara, né? Claro, Mahaprabhu tomou Ekadanda, né? Depois aí Balarama quebra a danda de Mahaprabhu em 3, talvez, né, significando isso, né, que a Tridanda era mais elevada. Na Ramanuja Sampradaya também existe Tridanda, né? Tridandi. Prabodhananda Sarasvati Prakashananda, né? Na verdade, Prabodhananda Sarasvati era um Tridandi sannyasi da Ramanuja Sampradaya, assim falou Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então, Prabodhananda, ele veio do sul, né? Do sul da Índia, né? E ele era o tio. E ele era guru também de Gopala Bhatta Das Goswami. Gopala Bhatta Das Goswami. Tio de Gopala... Quê? Benares e Prakashananda, né? Esse era Ekadanda, né? Então, ele escreveu muitos livros, né? Como o Radharasa Sudha Nidhi Vrindavana Shataka Navdip Shataka. Ele disse que ele morava em Vrindavana, né? E ele tem muitas citações assim muito, muito boas, né? Como por exemplo uma que ele fala que sempre cita isso, né? Que ele fala, para que Kurma, para que Matsya, para que Nishinha, tipo assim, como joga todos os avatares assim como para fora, né? Que ele fala só sendo de atração por Chaitanya Mahaprabhu, né? Enfim, dá muita pegada a Chaitanya Mahaprabhu.